Olá, galera. Isso aqui é a monitoria de dinâmica, né? Aqui do curso de Engenharia Mecânica da UFAM. Vou estar dando prosseguimento aí, né? As videoaulas do canal. No caso, essa videoaula de hoje vai ser para tratar de um exemplo do livro do Ilmar Ferreira Santos, né, Dinâmica de Sistemas Mecânicos. O objetivo desse exemplo é demonstrar o sentido físico e explicar também as velocidades, as acelerações, os termos, né, os termos de cada equação da velocidade e da aceleração, né. Para isso, a gente vai trabalhar aqui com um exemplo bastante um exemplo completo aqui, né, no caso, exemplo 5. Ele trata do seguinte, né? Ele manda dessa imagem aí, né? Então, diz o seguinte: imagine o disco principal B, mostrado na figura 1.12, girando com velocidade angular ω constante. Um disco secundário D é montado a uma distância b em relação ao centro de rotação do disco principal sobre o suporte C, o qual está fixo no disco principal. O centro do disco secundário se encontra a uma altura c em relação ao disco principal e sua rotação p é constante. Deseja-se aqui calcular a aceleração absoluta de um ponto A no disco secundário, exatamente no instante em que θ é igual a zero e o ponto A encontra-se na posição vertical em relação ao centro do disco secundário. Então, basicamente o que o problema nos dá, né? Ele diz que a gente tem esse disco aqui, né, girando, tem uma distância b de um suporte, um outro disco aqui girando nesse suporte. No caso, a primeira coisa a se fazer, né, quando a gente vai resolver esse tipo de problema de modelagem de sistema mecânico, é se definir quais são os sistemas de referência que a gente vai utilizar na questão. No caso, nessa questão, o que torna as contas mais simples, né, seria considerar um referencial inicial aqui no centro O do disco principal, e esse é o nosso referencial inicial, né, e considerar um referencial móvel no centro desse disco aqui que está realizando essa rotação P. No caso, essa base, é importante que vocês entendam que essa base móvel aqui, ela está realizando um movimento de rotação, né, em relação a essa base maior aqui, né, essa base inicial. No caso, após ter definido as bases de referência B1 e I1, no caso, o que é importante definir também é a matriz de transformação entre essas duas bases, né? Definido as duas bases, é importante saber como que a gente consegue operar essa transição entre as duas bases, utilizando, no caso aqui, trigonometria. Como é que a gente faz, né? Essa base P1, se você prestar atenção, a projeção dela no plano, projetada junto com a base inicial, é exatamente isso aqui, né? Esse desenho aqui. No caso, percebam que tem essa angulação aqui de θ, que é essa mesma angulação θ aqui. A partir desse desenho, e indicando por I1 um versor que está associado a x1 da base móvel, a gente consegue
assim por diante, né? A gente consegue escrever uma equação que define essa relação de transformação de base. No caso, a partir dessa equação aqui, que a gente consegue facilmente perceber, né, que, por exemplo, I1, onde é I1? I1 é esse versor aqui. Ele vai ser cosseno de θ na direção I, mais seno de θ na direção J. É fácil ver essa relação. E 0 em K. Outro ponto importante é que a base inicial tem esse K aqui, né, o versor K, paralelo ao versor K da base móvel, né, nesse instante. Na verdade, independente do instante em que ele esteja, ele sempre vai ser paralelo, né, porque esse disco aqui ele só vai realizar uma rotação nesse sentido aqui, né, nesse sentido em torno do eixo Z. Tendo essa equação, a gente consegue escrever a matriz de transformação. Nesse caso aqui, uma matriz de transformação da base móvel para a base inicial, certo? Perceba que no instante considerado da questão, a questão diz que o instante considerado é 0, essa matriz é essa matriz aqui, é a matriz identidade. O que isso quer dizer? Que as duas bases são equivalentes, que não tem diferença nenhuma eu escrever um vetor na base inicial como um vetor na base móvel, né? E aqui, mais uma vez, ressaltando aqui que a gente tem que ter essa matriz de transformação, né? Para todos os problemas, quando a gente for resolver um problema onde temos rotação ou translação de bases móveis, a gente precisa ter essa matriz de transformação. Nesse caso, essa matriz é a própria identidade. Então, tanto faz a gente escrever um vetor na base móvel como na inicial, vai ser o mesmo vetor, as mesmas coordenadas. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que buscar escrever as nossas informações que a questão nos dá em vetores, né, em coordenadas. No caso, a gente busca, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é escrever o vetor ômega, que é o vetor de velocidade angular aqui, como um vetor na base inicial. Então, como ele está na direção K, né, na direção K aqui, em torno do eixo Z, ele só tem componente em K. E positivo, porque ele está no sentido anti-horário. Perceba o seguinte, que a gente só tem velocidade angular. Aceleração angular a gente não tem, pois o ômega é constante, né? Tanto que se você aplicar uma derivada nesse vetor aqui, ômega constante, dá zero em tudo, então não temos aceleração angular. Além de ômega, a gente também tem que escrever os vetores posição. No caso, os vetores posições que a gente, nesse exemplo, é importante que a gente escreva, no caso aqui, são os vetores. Os vetores de O, do ponto O até o ponto E, que é o vetor que representa essa junção aqui, essa união, essa reta que liga as duas bases, né? Então, vetor ROE escrito na base B1. O que acontece, né? Por que escrito na base B1? Né? No caso, em diversas questões, primeiramente a gente teria que escrever esse vetor na base móvel e depois aplicar a transformação, né? Seria o jeito mais fácil de se fazer. Mas nesse caso aqui, como a nossa matriz de transformação é identidade, os dois vetores, tanto na base B1 quanto na base inicial, são o mesmo vetor. Então ele coloca aqui menos B, 0 e C. De fato, né?
Por que menos B? Né? Lembrando sempre que o sentido positivo de x aqui obedece a regra da mão direita. Né? Então, como o B está nessa direção para cá, um pouco mais atrás, então por isso que é negativo. E C, porque ele está no sentido positivo aqui do eixo Z. O R é A, é o vetor posição que liga a base móvel até o ponto de interesse, onde eu devo calcular a minha velocidade, aceleração, etc. Então, aqui ele vai valer 0 na direção I, 0 na direção J e R na direção K. Né? Lembrando sempre que a questão nos dá que o ponto A está exatamente na vertical. Né? Então, acontece essa configuração aqui. Né? Lembrando que é o mesmo vetor, tanto na base móvel quanto na base inicial. E o que é o P? O P é a velocidade angular do disco secundário aqui. E ele tem componentes na direção J. Lembrando sempre, né? Ele está realizando uma rotação em torno do eixo Y1. Então, e além disso, é no sentido anti-horário. Então, por ser no sentido anti-horário, é positivo e, além disso, na direção J, no dado instante onde θ vale 0. Né? E após aplicar as transformações, né? Lembrando sempre que a matriz de transformação é a identidade, continua esse mesmo vetor. Então aqui nós temos a equação, né? Equação geral da velocidade. Lembrando sempre aqui, né? A velocidade do meu ponto de interesse vai ser a velocidade do ponto fixo da minha base móvel, né? Mais o ômega, aqui é a minha velocidade angular, com o produto vetorial do vetor posição que liga a minha base móvel ao meu ponto de interesse, né? Interesse de cálculo. Lembrando sempre, esse ômega aqui ele é com relação a reta que une o ponto E e o ponto A. Né? Qual é a velocidade angular? No caso aqui que a gente vai utilizar esse ômega aqui. Né? Ele tem uma ação sobre esse vetor posição EA. Vocês vão já entender do que está acontecendo. E além disso, temos a velocidade relativa. A velocidade relativa é uma velocidade que ela é definida, no caso, né, a velocidade que a base móvel enxerga olhando para o ponto de interesse. Né? Então, no caso aqui, vocês vão já entender, né, que um observador aqui no ponto E, quando ele olhar para o ponto A, o que ele vai enxergar? Né? O que ele vai estar enxergando? Vamos já falar sobre isso. Então aqui, né, vamos partir direto para as contas. Né? A velocidade da base do ponto fixo da base móvel vai ser quem? Lembrando, voltando aqui um pouco na equação, né? Esse vetor, a gente está calculando esse vetor aqui. Vai ser o ômega, né? Que é a minha velocidade angular aqui da imagem. Vetorial, o vetor posição OE. Que vetor de posição OE é esse? Né? É o do que liga o ponto O até o ponto E aqui. Né? Então, esse vetor aqui. E aí é realizado o produto vetorial. Né? O produto vetorial aqui é o determinante da matriz IJK, primeira linha. De quem? Do primeiro vetor, ômega, que a gente escreveu lá atrás como 0, 0, ômega, menos B, 0 e C, que é o vetor ROE. Perceba o seguinte, que esse ponto da minha base, o ponto fixo da minha base móvel, ponto fixo entre aspas, né? Ele é o ponto onde minha base móvel está fixa. Ele, no caso, ele só realiza uma rotação de velocidade angular constante em torno de O. Então,
por isso que a gente tem, no caso aqui, essa velocidade. Ela sempre vai ser ômega-r, né? Ômega vetorial r. Por isso que a gente tem essa velocidade aqui. Além disso, continuando lá da fórmula, né? Ômega vetorial r é a. O que vai acontecer? Esse ômega, ele também vai estar, ele também vai ter um efeito sobre o vetor EA, que é o vetor que liga a minha base móvel para o meu ponto de interesse, né? Só que note o seguinte, como o meu ponto de interesse ele está ele está paralelo ao eixo K, ou seja, ele está como se ele tivesse na mesma reta que esse ponto E. Ou seja, quando você jogar na matriz aqui do determinante, isso aqui vai dar zero, né? Percebam, né? Que pela fórmula do determinante isso aqui de fato dá zero, né? E além disso nós temos a velocidade relativa, né? Aí, como eu estava falando, a velocidade relativa é a velocidade que um observador estando no ponto fixo da base móvel, ou seja, aqui no ponto E, o que ele ia enxergar olhando para o meu ponto de interesse, que é o ponto A. No caso, ele só ia enxergar que o ponto A está realizando uma rotação, né? Uma rotação em torno do próprio ponto E. Por isso que essa velocidade relativa aqui vale P vetorial REA, né? Porque essa é a definição de velocidade, né? Sempre um ômega multiplicado por um R. Então, está explicado o porquê que essa velocidade relativa aqui, o porquê dessa velocidade relativa aqui está presente, né, nessa equação. Então, né, a gente tem todos os termos desta equação, basta somá-los. Então, aqui na direção I, a gente vai ter PR, né? Então, está aqui, PR. Na direção J, nós vamos ter menos B ômega. E na direção Z, na direção K, zero. Então, aqui a gente já descobriu a velocidade angular, velocidade absoluta do ponto A, escrito na base inercial. Também é a mesma coisa na base móvel, né? Nesse caso. Partindo agora para a equação da aceleração, né? Vamos tentar entender aqui cada termo da aceleração. No caso aqui, né, a aceleração do ponto E, que é o ponto fixo da minha base, mais a velocidade normal, que é o ômega vetorial REA, nada mais é que é o ômega operado com a minha velocidade, com o meu termo de velocidade, um dos termos da equação da velocidade aqui, né? Mais a aceleração tangencial, que é ômega ponto vetorial REA, mais o termo de Coriolis, né, 2 vezes ômega vetorial velocidade relativa e a aceleração relativa. Uma coisa importante a de se mencionar é que a gente só existe aceleração no caso de estar havendo uma variação do vetor velocidade. No caso, o vetor velocidade ele pode variar tanto de tamanho, né, tanto de magnitude, como de direção. E esses termos de aceleração aqui, eles se referem exatamente a isso. Por exemplo, no meu ponto E, como é dito na questão que o meu ômega ele é constante, o que está acontecendo? Eu só vou ter uma aceleração normal. Percebam o seguinte, aqui o meu ponto E,
ele está sofrendo essa velocidade angular aqui. Não tem o alfa, não tem aceleração angular. Então, ele só está sujeito a uma velocidade angular aqui, né? Então, por isso que eu não tenho aceleração tangencial, nesse caso aqui no ponto E. Eu só vou ter uma aceleração normal, né? Aceleração normal, aquela que tem a direção para o centro, que aponta para o centro, né? No caso. Então, o que é feito, né? Produto vetorial aqui, a gente realiza dois produtos vetoriais e a gente, no caso, descobre aqui que a aceleração do meu ponto fixo na base móvel, b ômega ao quadrado e 0, né? No partindo para o próximo termo aqui, o termo da aceleração normal do ponto E, do referente ao vetor posição EA, é 0, né? Porque, como a gente viu, na equação de velocidade, essa parcela aqui é 0 também, né? Voltando aqui na equação de velocidade, a gente chegou à conclusão que esse termo aqui é 0. Então, se a gente operar esse termo aqui com ômega de novo, né? Com ômega de novo, esse termo vai para 0. A aceleração tangencial, como o ômega ponto é 0, então nós temos 0 aqui. Agora, uma coisa interessante. O termo de Coriolis, ele só está aqui porque, percebam, a velocidade relativa, ela muda de direção. Se você parar para analisar, aqui o problema, né? Porque em qual direção a gente vai ter a velocidade relativa? Vou passar um pouco aqui na frente, né? Temos aqui a velocidade relativa e percebam que conforme o corpo, o meu objeto, ele vai se movendo, vai acontecendo aqui a mudança de direção do vetor velocidade. Então, devido a essa mudança de direção do vetor velocidade, temos esse termo de aceleração de Coriolis. E nada mais é do que o ômega vetorial velocidade relativa, né? Vetor velocidade relativa, este que a gente encontrou na equação de velocidade. E por último, a aceleração relativa, né? Analogamente à velocidade relativa, a aceleração relativa é a aceleração que o ponto fixo na base móvel enxerga no ponto A. Neste caso, o ponto A está sujeito somente à aceleração normal realizada pela velocidade angular p. Então, nós temos aqui o termo de aceleração normal relativa. Então, somando todos os termos, nós temos b ômega ao quadrado na direção i e 2 ômega pr na direção j e menos rp quadrado na direção k, né? Tá aqui. No caso, esse aqui é o desenho de todas as nossas velocidades. Nesse caso aqui é o desenho de todas as velocidades, né? No caso aqui, a velocidade do ponto A, conforme o meu sistema vai rotacionando. E percebam mais uma vez aqui, né? O porquê que existe a velocidade, por que existe a aceleração de Coriolis? Porque o vetor velocidade relativa, ele também está variando de direção. Sempre que um vetor velocidade varia de direção, nós temos uma aceleração. No caso aqui, além da velocidade relativa, também temos aqui as velocidades
as velocidades do ponto A e somente, né? Velocidade do ponto A aqui, conforme o meu sistema vai rotacionando. Essas aqui são as indicações e direções das acelerações, né? Aqui b ômega ao quadrado, uma aceleração normal, né, do ponto. Aqui a direção importante, né? Aqui a direção da aceleração de Coriolis, 2 ômega pr, né? Aceleração de Coriolis aqui, ela sempre vai ser ortogonal aqui à minha velocidade relativa, né? Ela vai ser ortogonal da minha velocidade relativa. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.